Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Hoje o tema do nosso programa vai ser Missão País, em que tenho aqui dois jovens que nos vêm falar sobre o belíssimo trabalho da Missão País. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido os nossos convidados a orientarem para nós. Obrigada. Começamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mãe Maria, tu que, movida pelo Espírito, acolheste Jesus na profundidade da tua fé, humildade, ajuda-nos a dizer o nosso sim, perante a urgência de fazer ressoar Jesus no mundo. Tu, cheia da presença de Cristo, levaste a alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de Isabel. E estremecendo de alegria, contaste as maravilhas do Senhor. Ajuda-nos a alegrar-nos com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe, faz que a nossa alegria baste para anunciar Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por por nós. nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, eu nem apresentei os nossos convidados, que falta de educação. Já fui direto para a oração, mas quero dar as boas-vindas à Ana e ao Miguel. Sejam bem-vindos ao nosso programa. A Ana trata da logística da Missão País. Exato, é na isso? parte da região norte, sim. E o Miguel pertence também à Missão País Regional do Norte, Exatamente. certo? Sim, são dos chefes regionais do Norte. Mas antes de conhecermos mais quem é a Ana, quem é o Miguel e qual o trabalho da Missão País, vamos ver uma peça que eles trouxeram para nós. Vamos ver. Se eu te disser que há uma voz que te chama, anda daí, alegra-te. Corres o mundo, mas como está a tua casa? Tens muito mais em ti, é de dentro que vem esta alegria. Faz de me saber amado, e se eu duvidar, caminho a confiar. Eu escolho a loucura de dizer faça-se em mim. Simples como sou, Grito alto, aqui estou, no meio do mundo atribulado. Sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo, alegra-te, Ele está contigo. E se eu te disser que a Deus nada é impossível, tu nada temas, entrega-te, livre como Maria, acolhes a missão. Ele quer viver em ti, anuncio esta graça que transborda, partindo apressadamente, e se eu duvidar, caminho a confiar. Eu escolho a loucura de dizer faça-se em mim. simples como sou, Grito alto, aqui estou, no meio do mundo atribulado. Sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo, alegra-te, Ele está contigo.
Alegra-te, Ele está contigo. Alegra-te, não vais sozinho. 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 Eu escolho a loucura de dizer faça-se em mim. Simples como sou, Grito alto, aqui estou, no meio do mundo atribulado. Sou testemunho de sorriso rasgado. Agora sou eu que digo: alegra-te, Ele está. Alegra-te, Ele está. Alegra-te, Ele está contigo. Como é bom começar esta manhã com esta alegria. Alegra-te, Ele está contigo. É o hino 2023 da Missão País. E aí em casa não estava a vir, mas aqui os nossos convidados estavam aqui a cantarolar a música todos felizes. E é bonito ver como eles abraçam a Missão País, e como já deu para ver que eles gostam muito deste projeto. Quem é a Ana e quem é o Miguel? Para quem está lá em casa vos conhecer melhor. Eu sou estudante universitária em Design Industrial pela Faculdade de Engenharia do Porto e a Faculdade de Belas Artes também. Então, eu sou o Miguel, estou no 5º ano de Medicina, estudo na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Qual a vossa ligação à Missão País? Isso é uma pergunta assim mais... A minha ligação com a Missão País começou no meu primeiro ano de faculdade, em que eu ainda nem sequer era estudante da Faculdade de Engenharia. Fiz a licenciatura noutra faculdade, que não tinha missão, mas a minha irmã fazia missões com a Faculdade de Engenharia e disse-me para experimentar, e desde aí que Não paraste não mais. parei. Miguel. O meu caso é semelhante. Então, eu, quando entrei para a faculdade, não conhecia de toda a Missão País. Conheci através de um dos chefes gerais que apareceu numa aula entre aulas teóricas que tínhamos ali, e apareceu no anfiteatro, veio fazer a publicidade e pronto, assim, o cariz e aquela motivação contagiaram, e foi a partir daí que começámos as missões e participei na primeira missão. Quais os momentos até hoje que mais vos marcaram na Missão País? São muitos. São uns momentos intensos, mas eu acho que é mesmo assim os momentos mais junto das comunidades. Nas missões muitas vezes fazemos jantares com as comunidades, ou seja, vamos à casa de pessoas das comunidades jantar, e eu conheci uma família já numa das missões em que fiz, em que nos acolheram de uma forma impressionante e mesmo dão tudo aquilo que têm, e nós é que estamos lá para dar, e recebemos mais do que aquilo que damos. Então são sempre momentos muito bons. Sim, de facto, esta vertente deste encontro e deste contacto com as comunidades é muito bom e sempre marcante. E ao longo de cada missão, já lá vão algumas, há sempre alguns que ficam mais marcantes e alguns que trazemos. E tendo em conta também aqui o serviço que prestamos, por exemplo, Sim. em creches e assim, lembro-me no meu primeiro ano ter ficado assim bastante ligado a alguns miúdos e inclusivamente também aos seus pais, e fomos mantendo contacto depois também a partir daí, mas mais recentemente até a uns trabalhadores que colaboravam connosco na última missão em que participei, e que é muito interessante ver a forma como apenas um olhar ou às vezes apenas um gesto tão simples consegue fazer a diferença, não apenas de nós para com o próximo, mas exatamente essas pessoas para connosco, que têm gestos de generosidade e também assim de proximidade connosco, Sim. que nos tocam tanto. A par disso,
também algo muito interessante, diria eu, e também assim um bocadinho mais profundo, vai exatamente desta questão da oração e mesmo da espiritualidade que se vai vivendo ao longo de toda a semana. Acho que é muito bonito e é surpreendente ver. Claro que isto depois tem uma escala nacional, mas só numa missão e pela simplicidade só de um grupo, ver esta caminhada em comunidade em que ao longo de uma semana nós rezamos em conjunto, vivemos em conjunto este espírito que nos move e mesmo no cansaço, é muito engraçado pensar nisso, que é mesmo no cansaço, há sempre assim um sorriso rasgado que sai, há uma alegria, como o próprio hino este ano representa, há uma alegria de missionar e isso quando experimentado e chegar assim ao fim da semana e olhando para trás, é um sabor diferente, é algo que não passa despercebido e então isso também é algo marcante da missão. As pessoas lá em casa devem se estar a perguntar, mas o que é a Missão País? O que é a Missão País? Então, a Missão País é um projeto criado por universitários e para universitários, cujo objetivo é o de missionar e de levar Jesus ao mundo através das comunidades. E então, em termos práticos, trata-se de uma semana de missões em que um grupo de jovens, normalmente 60 jovens, ou à volta de 60 jovens, se deslocam até uma das comunidades mais necessitadas do país e ficam lá durante uma semana e fazem apostolado e voluntariado. E é uma vez por ano? Sim, estas missões em cada faculdade, na faculdade correspondente, acontecem exatamente, normalmente ali a começar em meados de janeiro, já começaram, a primeira missão já foi, e a terminar ali também ali no início de março, portanto, e as missões ocorrem uma vez por ano durante esta semana. Quem é que organiza e desenvolve as missões universitárias? Então, isto começa assim, a ser sonhado muito antes, por exemplo, nós estamos em 2023 e as missões de 2023 vão agora acontecer e já começaram a acontecer, mas isto começa a ser sonhado muito antes, no ano anterior, ou seja, para termos só assim um bocadinho de noção, a escolha da equipa nacional, ou seja, existe uma equipa nacional, é ali por volta de maio que os chefes nacionais começam a preparar assim, e a escolher quem irá fazer assim parte desta missão de ser a equipa nacional. E depois nós tivemos, por exemplo, a nossa reunião ali no início do ano, de letivo, e começa-se a trabalhar a partir daí. Portanto, muito tempo antes de as missões acontecerem, sempre aqui então entre janeiro e março, começa-se no ano anterior a preparar esta missão. E então temos uma equipa nacional que conta com 2 chefes nacionais e depois com várias pastas, não é? Desde a questão de logística, serviços, chefes regionais, pastas criativas, nomeadamente o hino, como vimos, o teatro também, a imagem, a comunicação, também aqui toda a missão, todos nós, não é? Missionários, mas estudantes universitários, com as nossas vidas, com aquilo que é o nosso dia-a-dia. Sim. E até nós às vezes brincamos que não somos uma empresa, não é? Não nos contratam para ir para lá. De facto, nenhum de nós é profissional nisto, simplesmente escolhemos o projeto e abraçamos-o desta forma, mas colocando nas nossas vidas, naquilo que já temos como universitários, simplesmente preenchendo a nossa vida com um bocadinho de Missão País. Exatamente. E depois, seguindo isso, desculpe só aqui acrescentar, que também é importante, pronto, de facto há esta equipa nacional que começa, mas depois cada faculdade e cada missão tem chefes locais, assim pudéssemos dizer, portanto os chefes da cada missão, chefes gerais, chefes de oração, chefes de serviço e chefes de teatro, que de uma forma muito mais próxima no local também preparam as suas missões. Como é que decorrem as semanas de apostolado e de ação social? Como é que elas decorrem? São semanas intensas, tanto fisicamente como psicologicamente, mas, pronto, como eu estava a dizer, um grupo de jovens direcionam-se a localidades em Portugal, ficam nessas localidades durante uma semana e durante essa semana ajudam em vários setores e tentam levar Jesus nesses setores, digamos. Temos muito contacto com as escolas, muito contacto com os jovens, tentar que criem grupos de jovens e se movimentem dentro da própria comunidade, tentar levar um bocadinho também do nosso testemunho e do exemplo daquilo que fazemos e que aquilo que nós fazemos lá durante uma semana pode ser feito por eles durante todo o ano. Sim.
Depois também vamos muitas vezes a lares e a centros de dia, alegrar um bocadinho os mais velhos, levar-lhes também Jesus, que é sempre bom e importante. Vocês acabam por ser esses semeadores, não é? Vocês vão semeando as sementes e depois elas, a seu tempo, vão germinando. Exatamente. Sim, pegando até, se quisermos agora aqui um bocadinho nos lemas e neste tema da JMJ, que também se avizinha, e que pronto, também está aqui presente muito este ano, nós partimos apressadamente, não é? Há aqui este envio, há aqui esta necessidade de jovens que somos igreja, não é? Caminharmos em direção a estas localidades, às vezes um pouco mais afastadas, no sentido, por exemplo, dos grandes polos, não é? Dos grandes locais urbanos, e que pronto, temos aqui um papel, temos aqui quase como um chamamento a ir e a estar, para não só a questão de evangelizar, não é? Levar Jesus é muito importante, mas também há aqui uma atitude de escuta que acho que parece ser interessante e parece ser importante. Jovens que dispõem do seu tempo para escutar, para acompanhar e para viver durante aquela semana assim muito empenhados e de uma forma muito dada a quem encontramos, não é? Sim. E isto, claro, não só apenas pelas palavras, mas pela vivência, ou seja, da forma como vamos vivendo durante aquela semana e permitindo que a própria comunidade também esteja connosco e nós próprios estejamos na comunidade, permitir este laço que faz com que possamos fazer caminho em conjunto e pronto, e lá está, chegar assim àquele objetivo final que é aproximarmos-nos em grupo, em comunidade, mais de Jesus e assim da sua vida. Como é que é o processo de seleção ou algum perfil, alguma característica para que o jovem faça parte da Missão País? Assim, em primeiro lugar, é um projeto de universitários para universitários, portanto... Tem que ser universitário, Tem não que é? ser universitários, pertencer a alguma faculdade ou instituto ligado às universidades. E depois existe toda uma plataforma em que as pessoas se inscrevem num determinado dia. É um dia assim importante porque é muita gente a tentar entrar para a Missão País. E depois existem várias características, tendo em conta se tem missão na própria faculdade, porque mesmo pessoas que não tenham missão na própria faculdade podem fazer a partir de outras faculdades, não têm que ser necessariamente de lá. E é todo um processo de inscrições. Tem que ser católico. Não. Não. Aliás, é muito bonita essa pergunta, porque é uma pergunta frequente que nos chega, até de colegas de faculdade, amigos, que vêm dizer, mas eu até nem sou católico e assim eu não acredito nisso, mas eu até vejo e acho interessante, eu gostava de ir e tal. Por isso não. Há uma expressão muito bonita que é a Missão País pode ser um ótimo primeiro contacto e pode ser uma plataforma de um primeiro encontro da própria pessoa, da pessoa com a pessoa de Jesus e também aqui nesta questão da vivência, não é? Porque a oração acompanha-nos ao longo de toda a missão, só assim que faria sentido, senão era só um voluntariado, não é? Claro. Há aquela fórmula de missão é igual a voluntariado mais oração. Portanto, isto é importante ser assim fomentado e pronto, de facto não é necessário ser católico. Não católicos vêm e há histórias bonitas, até assim bastante reveladoras e de vivência espiritual, de serviço, de pessoas que encontram ali de facto algo diferente, com o qual nunca tinham contactado na sua vida. Ou então pessoas que até já se tinham afastado e têm as suas razões e a Missão País promove este novo encontro, não é? Portanto, claro que isto não pode apenas ser, não é só aquela semana depois, não é? Há aqui depois, através de amigos, através de grupos que depois conhecem, dão esta continuidade, mas é um ótimo primeiro encontro, eu acho que sim. A Missão País, o que ela realiza é só essa semana ou durante o ano vai tendo encontros, tem grupos que se reúnem, como é que funciona? A Missão País, e assim um foco importante da Missão País, é aquelas semanas de missão. Sim. E este trabalho que se vai desenvolvendo desde meses anteriores até às semanas, tem como principal foco, preparar esta semana. No entanto, devido a tudo o que surge, a tudo o que nasce, o crescimento que vai emergindo, as relações
que saem daquelas semanas, é inevitável que localmente, ou seja, as suas próprias missões, vão se encontrando depois através de grupos, através dos chamados pós-missão, possam ir vivenciando este espírito e não permitir que ele vá assim esmorecendo. Sim. Há bocado falavas de lemas. Vocês têm um lema na Missão País? Qual o vosso lema? Então, normalmente todos os anos existe um lema associado ao Evangelho que é rezado naquele ano. Sim. No entanto, a Missão País tem também um lema pelo qual se rege desde a sua base, que é inspirar as gerações católicas a viverem em missão. Comentem esse lema. Ok. Pronto, é de facto, só pegando aqui numa questãozita, só Sim, um bocadinho de retificação, que é inspirar as gerações a viver a fé católica em missão. Pronto, também dava, não é? É uma frase complexa. Também dava. Pronto, isto tem aqui várias vertentes, não é? Exato. A questão do inspirar, não só nós podemos inspirar, claro, mas o outro lado da moeda é interessante, que é inspirar, mas sendo nós inspirados. Portanto, à medida que também nós vamos sendo inspirados, podermos depois inspirar a comunidade para onde somos enviados, não é? As gerações. Lembrando-nos isto numa questão mais de unidade, não é? Unidade, sim. De partilhar, de que a missão foi crescendo também e que existem a própria missão também já tem várias gerações e o nosso objetivo é sempre partilhar com mais gente e com mais jovens e não jovens. Portanto, é sempre ao longo das gerações. É uma coisa contínua e de unidade. E depois segue-se aquela parte do a viver, ou seja, não é apenas por palavras, por textos, por imagens, não, na vida concreta, na forma como vamos vivendo, na forma como nos vamos relacionando, na forma como agimos também. É isso, como agimos, exato, no serviço, a viver a fé católica, não é? Muito enraizados, é isto, é a nossa base, é aquilo que somos, a fé católica, assim, a fé, a missão, ou seja, o que obriga à saída de nós próprios, ao serviço e ao dispor. Estamos a falar de missão. Quais os desafios que vocês, enquanto jovens, encontram de missionar no vosso país? Uma pergunta assim difícil. Boa. Depende imenso, mas normalmente as comunidades para onde vamos são sempre mais envelhecidas. Sim. E mesmo os jovens muitas vezes não têm tantas perspeções de futuro. E é um bocadinho o tentarmos fazê-los perceber que hoje em dia também existe muito aquela ideia de que a Igreja é antiquada e não é bem assim. A Igreja somos todos nós e uma boa parte dela, e podemos ver até com as Jornadas Mundiais da Juventude, é uma imensidão de jovens e queremos mostrar, por exemplo, aos jovens isso de que também eles podem ser e fazer parte da Igreja e fazer aquilo que nós fazemos. E ao público, digamos assim, mais velho, também dar-lhes um bocadinho de vida, de alento e de atenção e da ação social, um bocadinho. Assim estava-te a ouvir e agora também me lembrava de uma questão que tem que ver com este desafio de missionar, não é? E desafios, podíamos pensar também se calhar de forma, ou seja, dificuldades e até alguns obstáculos que encontramos. E é interessante pensar, talvez não tão externos, mas às vezes, assim, até internos, interiores nossos. O Papa Francisco utiliza muito aquela expressão de precisamos de sair do sofá, não é? Precisamos de sair, levantarmos-nos. E é interessante pensar que um dos primeiros obstáculos às vezes está em nós. O dispormos-nos, o querer, lá está aquilo que há bocadinho a abertura de coração para a missão. E sairmos para ir em serviço. E isso também exige então da nossa parte, não só, por um lado, um olhar e uma disponibilidade para com aquilo que acontece, não é? E não nos conformarmos e também aqui a questão do acomodar com a realidade e sermos passivos às coisas que acontecem, mas deixarmos exatamente afetar pela realidade, afetar pelas questões que também, através, seja das nossas histórias, seja das vivências de num contexto em que estamos inseridos, nos vão assim mexendo e permitir que isso nos abane e calma, eu tenho um papel, bora lá, vamos sair, não vamos ficar aqui no sofá, bora, levanta-te, vamos, não é? E então esse pode ser um primeiro obstáculo, pode ser exatamente no próprio jovem. Sim. Outros, claro, pois as logísticas inerentes, por isso é que também precisamos assim de muito tempo para preparar as missões, seja as questões
de assim, sei lá, logística, por exemplo, de transportes, as questões de preparar as refeições, preparar assim as dormidas, não é? Portanto, estas coisas assim mais pequeninas que às vezes levamos como garantido, mas que têm o seu tempo. E aí as equipas de chefes têm aqui um papel fundamental. Sim, sim. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do programa Manhã Viva. Hoje estamos aqui a falar sobre a Missão País e temos aqui a Ana e o Miguel que nos vieram dar o testemunho e falar da Missão País enquanto missionários deste belíssimo projeto. Quantos anos tem a Missão País? A Missão País faz este ano 20 anos. 20 anos. Então, com os 20 anos, vamos ver uma peça que eles prepararam também para nós. Vamos ver. Missionar com a Mãe Peregrina é missionar com a nossa Mãe, que nos dá infindáveis graças e que é o melhor caminho para chegarmos a Jesus. Missionar com a Mãe Peregrina é ter consciência que não sou o exemplo real de Jesus na Terra, e então levo como garantia o maior exemplo que existiu. Missionar com a Mãe Peregrina é missionar na melhor companhia. Missionar com a Mãe Peregrina é missionar ao seu colo. Eu lembro-me quando estava no lar e mostrava o ícone da Mãe Peregrina às velhinhas, elas ficavam super emocionadas e eu só conseguia pensar que realmente ela é a grande missionária, ela faz milagres. Missionar com a Mãe Peregrina é ter a coragem de levar Maria a cada um. Nossa Senhora, ela é a grande protagonista de muitas missões, de muitas comunidades e, claro, que da Missão País, pelo que eu já vi, ela tem um papel muito importante. Mas já lá vamos falar sobre ela. Quais os vossos ícones? Vejo aqui que tem alguns, inclusive a Mãe Peregrina, que se quiserem já começar por ela. Sim, nós temos assim uma forma transversal, 4 símbolos que caracterizam a cultura e a espiritualidade da Missão País. Podemos começar exatamente aqui pela Mãe Peregrina, não é? Inspirada e aqui há aqui uma fonte que através do Santuário de Schoenstatt. Sim. E que assenta nestes 3 pilares e nestas 3 graças da Mãe, ou seja, falamos da questão do acolhimento, na questão da transformação e depois do envio, não é? E no início, quando a Missão País nasceu, houve assim uma forte ligação logo e que faria todo o sentido, sendo ela a grande missionária, não é? Faria todo o sentido a Mãe Peregrina ser um dos símbolos que nos iria acompanhar ao longo de todas as missões. Depois, logo ali também temos os terços missionários. Sim. Que estão aqui, pronto, não só ligados a esta rede de oração, esta corrente de oração que se estabelece, não só porque estes terços missionários, cada cor, lá está, também representa cada continente, sim, não é? Sim. Mas aqui, relativamente à Missão País, tem aqui algo extraordinário, que nós chamamos o Capital de Graças, em que estas contas, que constituem cada um dos terços, são distribuídas por todas as missões, não é? E os missionários são convidados a poder colocar e a rezar uma conta, colocando um pedido, um louvor, um agradecimento, não é? E exatamente essa intenção e essas contas vão sendo recolhidas ao longo de todas as missões. Na Missa da Ação de Graças, que há sempre no fim de cada ano, são assim depois também todas elas recolhidas. E pronto, nós acreditamos que Nossa Senhora depois dá a graça e que concede estes pedidos e intercede por eles também e para aqueles que mais necessitam. E depois essas contas vão ser utilizadas para formar novos terços. Terços missionários esses, que depois vão ser distribuídos novamente pelas missões, ou então alguns também estarão disponíveis para ser comprados. E quando nós rezamos, não só rezamos pelas nossas intenções, pelas intenções de Santo Padre, mas rezamos também pelas intenções que estão ali colocadas. E isso aqui cria um dinamismo e uma unidade na oração e uma corrente de oração que também caracteriza aqui a Missão País. Depois temos o Cristo Sorriso que nos remete aqui para o castelo da família de São Francisco Xavier, que é o padroeiro das missões, não é? E que nos traz esta mensagem assim muito forte de que mesmo nos momentos mais difíceis, no sofrimento, na dificuldade, nós podemos ter sempre um sorriso, podemos ter aqui uma paz interior que nos habita, uma serenidade e tranquilidade, porque não estamos sós, estamos com Jesus e Jesus está connosco.
e naquele momento em que se entrega totalmente, Ele próprio, Ele está a se entregar por nós e há um sorriso que o habita. E por fim, não menos importante, a cruz, não é? A cruz, tudo remete para a cruz, todos caminhamos, não é, para Jesus. E esta cruz também aqui com a questão de ser uma cruz simples, não com muitos artifícios, não sei o quê. Simples, e esta simplicidade que depois remete e que inspira e move cada missionário e permite assim a Missão País transpirar também essa simplicidade. Até porque o jovem, ele é simples, não é? Sim, a Missão País pelo menos tem sempre essa base de queremos sempre e regemos pela simplicidade. Apesar de ser um projeto que neste momento tem uma dimensão grande e tem algumas complexidades, a nossa base e aquilo que queremos sempre é a simplicidade, de descomplicar as coisas e levá-lo o mais simples possível. Como é que é para vocês estarem a fazer 20 anos, ainda mais no ano da jornada? É um ano importante, sem dúvida, para a Missão País, até porque coincide precisamente com as jornadas, portanto é assim um ano imenso e cheio de... muito importante mesmo. E lá está, as jornadas são viradas para os jovens, a Missão País também, portanto é assim todo um culminar muito, muito grande. Nós estamos a celebrar a Missão País, os 20 anos da Missão País, de algumas formas. Temos um podcast que foi criado para isso. As próprias jornadas serem neste ano, nós consideramos também que já é uma celebração. Sim, com certeza. E a missa de ação de graças que costumamos ter durante os anos de missão, este ano estamos a tentar, ou a ver se conseguimos fazer um dia de ação de graças, mas para já é assim aquilo que podemos partilhar sobre isso. Está bem. Sim, também é aqui um aspecto também muito interessante que acrescentaria, que é o facto de nós vivemos assim 2 anos antes, não é? 2021, Sim, o ano da missão 2021 e mesmo o do ano anterior, 2022, não é? O ano passado, que já podemos sair para o exterior, não é? E ir para as comunidades, mas com bastantes restrições, assim a meio gás, pudéssemos dizer. O facto deste ano, à partida, não haver estas restrições do Covid também é motivo de alegria, é motivo para celebrar e sendo 20 anos, isso também faz todo sentido. A Missão País funcionou em tempo de pandemia? Sim, então, a nível de 2021, muito mais, talvez, uma missão interna e pessoal, ou seja, mais voltada também para a interioridade. Sim, não foi possível fazer as missões propriamente ditas das comunidades, do ir às comunidades. No entanto, o que se tentou foi uma versão das missões em meio online, ou até mesmo só de interior ou de... Sim, portanto houve este desenvolvimento, ou seja, a parte cultural, espiritual da missão de 2021 aconteceu na mesma, tivemos o lema, tivemos o hino, portanto, estes símbolos que saem todos os anos acabaram por sair e foram propostas orações e meditações também sobre exatamente esse Evangelho, que era o porque temos, sou eu, não é? E pronto, claro que como a Ana dizia muito bem, não permitiu aquele contacto presencial, mas as plataformas online aqui mostraram-se importantes e até bastante úteis e que permitiu aproximar o que estava distante fisicamente. Sim. Claro que não se compara. E mesmo em 2022 fomos com restrições, ou seja, as questões das máscaras, as desinfecções, aqui andar sempre aqui a desinfetar, os testes, pronto, isso acompanhou-nos também. Mas agora com... Este ano vai ser em grande. Este ano, lá está, celebramos também com isso de conseguirmos mais uma vez voltar a missionar. Sim. Como fazíamos há 2 anos atrás. O que é muito bom. De que forma é que a oração, o voluntariado e a oração inspiram os jovens? Então, eu vou pegar, para falar talvez um bocadinho disso, vou pegar novamente no lema da Missão País, não é? Inspirar gerações a viver a fé católica em missão. E pegando-se talvez até na questão do viver, não é? Quer-me parecer, e cada vez mais, e também pelos contactos que vamos fazendo, que os jovens, e se percebi assim bem a pergunta, os jovens são contagiados e cada vez mais é transmitido não sei se posso dizer a palavra legado de fé, mas ou seja, a fé brota e este crescimento na fé e oração e serviço, não é? Quer-me parecer que vem muito da forma como vivemos, não é? Quer-me parecer que os textos são importantes, as leituras são importantes, mas a forma como se vive
e como aqueles que nos rodeiam, também os meios onde crescemos, os contactos que vamos fazendo e as relações que se estabelecem, essa forma como se vive, acho que a palavra seria essa, o viver, é que tem assim um grande impacto depois na forma como se inspira as pessoas e como é que as pessoas são inspiradas na oração. Há aquela passagem muito interessante, curiosamente nós falávamos sobre ela, assim na vinda para cá, que é vede como eles se amam. Sim. Não é? E acho que isto é bastante importante. Eu lembro-me de um amigo da missão onde eu também fiz missões, que ele dizia isso, não é? É interessante ver exatamente a Missão País como um reflexo de vede como eles se amam, não é? E isso inspira, não é? Claro. A forma como se vive e a partir daí depois mergulhar na oração, não é? Nesta oração pessoal, nesta oração comunitária, ou seja, em grupo, mas que depois avança e em direção ao serviço, na forma como se vai vivendo. E depois também como nós ontem falávamos com o chefe nacional, o Tomás, nós, se pensarmos em termos práticos aquilo que nós fazemos, por exemplo, numa semana de missão, nós fazemos orações, temos uma missa diária e durante o dia aquilo que nós fazemos é entregar-nos aos outros. Se virmos, é isto que, em termos práticos e simples, é aquilo que acontece durante uma semana. E nós chegamos ao final da semana e não há um missionário que lhe vá dizer que não está cheio de alegria, que não está cheio. E só nisto uma pessoa vê o poder que a oração pode ter e pode contagiar alguém. E eu acho que isto é assim a grande... Aquilo que nós mais recebemos na missão, é mesmo que vimos cheios e cheios de alegria. Já que estamos a falar de oração, falem-nos da vossa espiritualidade. Então, a Missão País tem uma base da sua espiritualidade ligada, lá está, ao Santuário de Schoenstatt e à Mãe Peregrina, porque foi a partir da Mãe Peregrina que ela foi a primeira, que foi com ela que os primeiros missionários partiram em missão e levavam-na com eles porque, de facto, a Mãe Peregrina abre portas e é através dela que muitas vezes chegamos a alguém e às pessoas. E lá está, e é uma ideia que já vem de trás das... Como é que se chama? Não é conquistas, mas é as... Ou seja, quando referimos-nos àquela história inicial... Exatamente. Sim, ou seja, isto remonta a uma história inicial em que há uns bons tempos atrás havia um diácono brasileiro, não é? Que também aqui ligado ao santuário, que pronto, via exatamente nestes três pilares do acolhimento, da transformação e do envio como assim graças importantes. Só que havia pessoas que não tinham a possibilidade de se dirigir a esse santuário e de ir vivendo assim mais próximo. E ele sentiu a necessidade de pegar na mãe, não é? Colocá-la assim nos santuários pequeninos e levá-los, pronto, ir levá-los. E na altura, quando, em 2003, há 20 anos atrás, quando os primeiros portugueses, assim também inspirados ali por dois chilenos, dois chilenos, sim, no primeiro ano, quiseram fazer isto, eles olharam para a mãe e, epá, a mãe sai, a mãe é uma boa inspiração, de facto, a grande missionária. É uma graça poder tê-la connosco e faz-nos sentido possa ser a partir daqui. Portanto, esta grande ligação ao Santuário de Schoenstatt. Aliás, agora pensando também bem, se pensarmos, cada missão, e há pouco podíamos também ter referido a isso, cada missão fica numa localidade 3 anos e simbolizam também assim muito bem estes 3 pilares fortes da Mãe Peregrina, não é? Das graças da Mãe Peregrina, não é? Num primeiro ano, que há aqui um trabalho do acolhimento, não é? Na comunidade. Um segundo ano voltado para uma transformação, não é? Não apenas o acolher, o conhecer, não, transformar, não é? E este transformar envolve alguma mudança, envolve um sair para ir ao encontro e vice-versa, não é? Também receber, é um dar, receber e ao mesmo tempo assim, quase cíclico nesta transformação. E depois o envio, não é? Em que somos enviados num terceiro ano nessa localidade. Portanto, sim, há aqui uma grande raiz na espiritualidade de Schoenstatt que acompanha a Missão País. Sim. Não obstante, acho que também é interessante pensar que a espiritualidade de Schoenstatt, e até penso no meu caso concreto, não é? Sim. Nós não vivíamos no início muito
através desta espiritualidade. Aliás, há missionários mesmo que chegam à Missão País e nem sequer sabem o que é o Santuário de São Donato, nem sequer conhecem a história e vão de qualquer das maneiras, ou seja, a Missão País, apesar de ter uma espiritualidade de raiz e base sua, acolhe todas as espiritualidades, e até mesmo pessoas que nem sequer estão ligadas à fé católica, portanto é assim mesmo, lá está, novamente uma unidade dentro da igreja. Qual a ligação do vosso projeto à passagem bíblica que passo a ler? Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso é muito interessante, não é? Isso estava assim a ouvir e o meu pensamento foi logo para uma grande dinâmica e uma das grandes valências da Missão País, que é o porta a porta. Pronto, não é? Este porta a porta que é um exemplo de saída, é um exemplo de envio, em que um pequeno grupo, não é, dos missionários sai e vai, não é? Vai pela montanha, não é? Vai subindo a montanha e vai. E entra dentro de casas. Porquê? Porque leva ali a mãe, e há aqui esta grande ligação à mãe, que de facto abre portas e nos permite entrar, não é? Como Maria entrou, e por conseguinte leva esta alegria que porta, não é? Há aqui uma promessa feita, há aqui uma promessa que Maria porta dentro dela, não é? Leva Jesus, e é muito interessante perceber que essa alegria que transborda de Maria, ao transbordar, contagia. E nós, quando também somos enviados neste porta a porta e nas diferentes valências também que fazemos e que vivemos, há este alegrar, não é? Há a Isabel, não é? Que o João Batista terá ali dado um movimentozinho, ela sentiu ali qualquer coisa por dentro, não é? E é interessante perceber também, não só através das comoções que as pessoas transparecem, das palavras, ou então simplesmente pelos gestos, pela relação, não é? A relação aqui torna-se muito importante e é exatamente essa questão de sairmos nós próprios, partirmos pela montanha fora, não é? E entrarmos dentro das casas, exatamente, não de uma forma intrusiva, não é? Nós não andamos, não é? Mas entramos exatamente nesta graça que a Mãe nos permite e com ela e por Jesus, não é? Vamos fazendo este caminho fora e pronto, levando esta alegria. Ano 2023, como é que está a Missão País este ano? Qual o lema? Qual a palavra que vos acompanha? Então, o lema deste ano é Alegra-te, Ele está contigo, baseado na passagem bíblica da Anunciação a Maria, pelo anjo. E pronto, e depois também temos sempre um hino que está muito ligado ao Evangelho que rezamos nesse ano, e existe também uma imagem criada e uma cor associada ao ano. Este ano é o azul. É o azul, claro. Azul clarinho. O azul de uma alegria, mas não uma alegria efusiva, histérica, mas uma alegria de paz e serenidade, e também muito associada ao manto de Maria. Sim. E pronto, e depois temos uma imagem que dá para ver ali na t-shirt, onde se pode ver a cruz de Cristo, que simboliza efetivamente Cristo, e Maria pequenina junto à base da cruz, em que podemos reparar que Maria, sendo apesar de pequenina, foi tocada, ou seja, qualquer um de nós, por mais pequeninos que sejamos, podemos ser tocados. E também tem a porta, porque lá está, novamente, o porta a porta é uma das valências mais importantes da Missão País, e Maria efetivamente abre portas. E não esquecendo só aqui também a questão do anjo, não é? Este encontro, não é? Sim. Este encontro que há com Deus. Falem-nos das faculdades que vão integrar a Missão País no ano 2023. Quais são? São muitas. São muitas. Sim, são muitas. Assim, em termos de faculdades, isto normalmente varia um bocadinho. Em termos práticos, nós temos 64 missões este ano, sendo que muitas faculdades têm mais do que uma missão. Sim. Então, há assim, faculdades que têm até 4 missões, ou seja, enchem, vão para 4 localidades diferentes, com 60 missionários em cada uma.
Em cada uma? Em cada uma. Fantástico. Portanto, é mesmo uma grande quantidade de gente associada àquela faculdade que quer mesmo missionar. Vocês já há bocado falaram no Capital de Graças. O que é isso? O Capital de Graças é mesmo precisamente aquilo que falávamos de rezar as contas, de pôr uma intenção numa conta e depois a união dessas contas fazer um terço Capital de Graças. E de ter o poder de rezar por outros a partir daquelas contas. O que é que acontece no pós-missão? Pós-missão, então, normalmente nós temos uma missa de ação de graças, que ocorre depois já de todas as missões das faculdades já terem regressado. E para além disso também, depois do pós-missão, eu acho que uma coisa muito bonita na missão é que nós vamos com um grupo que à partida não conhecemos. Ou até podemos conhecer uma pessoa ou outra, mas as 60 pessoas não se conhecem todas umas às outras. O que é engraçado é que numa semana quase que é possível dizer que se cria ali um grupo de amigos. Portanto, é um monte de jovens que de repente criam numa semana uma amizade em Cristo, aquilo que nós costumamos chamar as amizades em Cristo. E eu acho que o pós-missão é um bocadinho disso, é de perceber que é possível fazer isso e que é possível, mesmo no ambiente de faculdade, é possível ter estas amizades e perceber que podemos viver a fé católica juntos e integrá-la nas nossas vidas, apesar da correria toda que elas possam simbolizar. E também muitas vezes leva à criação de grupos como os núcleos universitários católicos e... Muitas vezes não só o criar novos, mas também poder permitir que estas pessoas que não os conhecem e que chegam, por exemplo, a cidades que vêm de fora, não é? E vêm estudar para novas cidades e contactam através da Missão País com pessoas de outros grupos e entram para esses grupos porque se identificam, porque querem aprofundar a sua relação com Jesus. Portanto, ou criando ou acrescentando e crescendo, será por aí. Estamos mesmo na reta final do nosso programa. Vão estar na JMJ, claro. Vão? Sim. Sim, se Deus quiser. Se Deus quiser, sim. Uma mensagem para quem está lá em casa. Eu acho que assim, uma mensagem que podemos partilhar é que se houverem ainda jovens que estejam interessados em integrar a Missão País, ainda há algumas vagas disponíveis, é só tentarem, se não para o ano, estaremos mais de contentes de recebê-los e eu acho que é um bocadinho isto, assim a mensagem mais... Sim. E dizer exatamente isso. Alegra-te, ele está contigo. Exatamente. E para se inscrever é só ir ao vosso site. Exatamente. Qual é o site? É missãopaís.pt e tem lá mesmo a parte de candidaturas, podem lá, se não também se quiserem conhecer mais sobre o projeto, é só mesmo também irem ao link e está lá tudo explicadinho também. E fechamos com chave de ouro, alegra-te, ele está contigo. Começamos assim, fechamos assim, é Exatamente. ótimo, não é? Obrigada pela vossa participação e por nos virem falar também da vossa experiência com a Missão País e força na vossa caminhada. E a si que está aí em casa, o nosso bem-aja, porque é graças a si que nós podemos fazer programas como este. Como é bom evangelizarmos todos juntos. Como é bom levar a palavra de Deus até aos confins da terra. Pode ver este programa no nosso canal do YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.